Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, tá animado hoje? Eu tô muito bem, muito feliz, muito animado. E você? Que bom, João, eu também. O que a gente vai fazer? Hoje vamos responder algumas perguntinhas dos nossos inscritos. Então, bora. Então, e você que está assistindo aí, se você quiser mandar a sua pergunta, tem aí embaixo o e-mail para você mandar a pergunta, né? E também tem as redes sociais da Kelly, tem a minha rede social. Se quiser, pode mandar por lá também. E também temos os comentários, né? Então fiquem à vontade. Ô, João, fala que você tem um canal, porque o povo fica mandando lá no meu canal que quer te ver na frente das câmeras. Aí não é aqui, né? É lá no seu. Aproveita aí e conta pro povo. É verdade. Esses dias atrás... É verdade, eu lembrei da Sabrina Sato. É verdade. Esses dias atrás alguém comentou falando, eu queria ver o João na frente das câmeras. É que assim, gente, eu faço a parte de produção, né? Então, assim, eu preciso dar rec na câmera e gravar a Kelly. Não era nem pra você estar aí falando, né, João? Isso foi uma coisa que aconteceu. Né? E aí, então, inclusive, a ideia do canal era que a Kelly conversasse com outros convidados. E aí, por força da pandemia, a gente acabou criando essa dinâmica, né, entre a gente, que acabou funcionando. Mas tem alguns vídeos que eu apareço na frente da câmera. Tem um que a gente fala sobre a questão do homem gay, que eu apareço. O no aniversário do canal também tem. Verdade. E também tem meu canal, que eu posso deixar o link aí embaixo também. E aí lá eu apareço de montão. Aí lá é o João na frente das câmeras. Exatamente. Então é isso, né? Tá divulgado. Vamos lá, Johnny, manda. Bora para as perguntas do dia. Primeira pergunta. Seguindo uma das suas dicas, eu chamei meu namorado para conversar sobre a relação. E ele não quis conversar comigo, não me deu importância. O que eu faço nesse caso? Acho que a pergunta dela, João, já conta muita coisa sobre esse relacionamento, né? Claro, nós sabemos que não é fácil colocar o relacionamento em xeque, né? Mas não dá para se relacionar sem diálogo. Então, se ele não quer, você precisa parar e refletir sobre qual é a função desse relacionamento, né? Se você está disposta a manter uma relação onde você não tem importância, como você colocou, né? Onde você não recebe a atenção do seu parceiro. Porque você pode receber atenção em outros momentos, né? Mas se você está achando que é necessário uma conversa, você é aí que sabe os seus motivos. Então, acho que não dá para manter uma relação onde você não tenha um espaço para fala, um espaço para ser ouvida, né? Compreensão do que o outro está pensando, ou de repente algumas justificativas do porquê ele está tendo as atitudes que está tendo. Não vejo possibilidade de manter uma relação assim. Relação afetiva é muito mais que beijo, abraço, né? E rótulo, estou namorando, estou casado, estou morando junto. É muito mais que isso, precisa ter muita parceria, muita amizade, muita confiança um no outro. Precisa ser um lugar seguro para você também ser do jeito que você é e o outro também, mas precisa que o nós funcione e para isso os dois precisam ter espaço. Eu não vejo como isso pode dar certo. Não é verdade, João? Como que chegou aí para você essa pergunta? Então, lendo como que bateu? Então, lendo essa pergunta, eu lembrei de um amigo meu que tá no primeiro namoro dele. E uma das coisas que ele reclamou pra mim é que o namorado tem dificuldade de conversar com ele. Tá. Quanto tempo isso vai durar? Mas é que negócio, né? Como é primeiro namoro, a gente não dá tamanha importância, porque tem duas pessoas aprendendo a se relacionar, né? Mas quando essa reclamação veio pela terceira vez, pela quarta vez, e ele começou a falar pra mim que ele tava querendo casar com essa pessoa, eu perguntei assim pra ele, mas você quer casar com alguém que não conversa com você? Pois é. Porque, né? A gente cai no erro de que, quando eu falar pela milésima vez, a pessoa vai mudar, né?
É meio cruel isso, mas assim, não espere que as pessoas mudem por você. Não acho nada cruel, João, acho muito justo. Né? Pode parecer cruel porque a gente romantiza, ele mudou por mim, né? Aquela capa de super-herói, eu vou ajudá-lo, eu vou transformá-lo. E no mundo do romance, né, isso pode soar muito bonitinho, mas assim, não é verdade. Então você está só dizendo a verdade, não é verdade, não é cruel. Então... É que eu acho que, na verdade, cruel é a gente alimentar isso, né? Sim. Talvez. Então, é meio complicado. Sempre que envolve terceiros, a gente tem que pensar no que é melhor pra gente, né? E observar comportamento, né, João? No geral, nos relacionamentos, eu escuto muito aqui no consultório, Kelly, quando eu converso, não é nem o caso da pergunta, porque o caso da pergunta o menino não quer nem conversar, né? Mas, quando eu converso, ele fala que vai melhorar, ou ela fala que vai melhorar. Ou então, melhorou, Kelly, a gente conversou e agora tá melhor. Tem um prazo para isso voltar ao padrão anterior, né? Então, melhorou porque teve ali um desconforto e para a pessoa, de repente, falar, deixa eu ficar tranquilo, porque daí ela para de falar e fica tudo bem, né? Mas a pessoa não mudou. Em algum momento ela volta a ser quem ela é, né? E aí, passa um pouco, ela dá uma melhoradinha de novo. E assim passam-se anos e você vivendo mal, tentando consertar. Você tem que consertar você, se é que tem alguma coisa para consertar, né? E é esse o seu papel, não é de transformação do outro. Até aqui na terapia, gente, eu não vou lá chamar ninguém para fazer terapia. Né? As pessoas que vêm até a mim, então eu entendo que se elas vêm, existe um desejo de mudança. Mesmo assim, mudar é algo complexo, difícil, requer autoconhecimento, né? Não é um trabalho que o psicólogo faz sozinho. Né? O psicólogo ele dá ferramentas e meios para que a pessoa perceba o que ela pode transformar na vida dela, né? A gente agradece o carinho, o reconhecimento, a gente recebe muito amor, muito feedback positivo, né? Colocam a gente nessa representação de Kelly, você mudou a minha vida. Eu sempre digo, não, foi você que mudou a sua vida, né? E lá nas relações é igual, a pessoa não muda por você, ela muda porque faz sentido para ela fazer uma alteração de comportamento para ter você por perto, não é por você, é por ela. Né? Então, assim, é verdade, não é cruel. Enfim. Tem que repensar essa relação aí. Pra que você quer uma relação com alguém que nem conversa? Que relação que é essa? Né? Não, 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos arrumar outra pessoa que esteja mais... João tá todo vermelho. Que foi, João? Desculpa, já parei. Eu tô dando risada aqui, porque... gente... Enfim, é a realidade. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. Olá, minha pergunta é: um problema de hemorroidas pode estar relacionado à ansiedade? Algum paciente seu já apresentou esse quadro? Beijos, adoro o seu canal. Obrigada. A gente também gosta deles, né, Johnny? Um paciente meu, eu acho que eu tenho paciente que já comentou que estoura às vezes quando tá em momentos de maior estresse, mas não foi nada que se aprofundou. Não me lembro de nenhum paciente específico falando disso aqui, mas eu conheço pessoas, tenho amigas assim e colegas que têm hemorroidas. Eu não entendo das causas do hemorroida, não me sinto apta a falar nada aqui, porque eu não esperava a pergunta, eu não me preparei para esse assunto específico, eu não sou médica, mas tem sim cunho emocional o retorno dela, a recorrência, isso eu sei afirmar com certeza, né? E aí é aquilo, né? Eu lembro que na época da faculdade, João, uma amiga... a gente estava num momento, tem hora que o semestre vira uma pressão muito grande, né? E psicologia tem estágios, mais de um obrigatório. Nós trabalhávamos, tinha que ir para a faculdade ainda, porque tem que fazer estágio, ir para a faculdade. E no nosso caso a gente morava
dividir apartamento, tinha que trabalhar, pagar as contas e tal. Então a gente estava num momento de muita pressão, pressão na empresa, pressão na faculdade, né, definição de semestre, e ela começou a estourou as hemorroidas, foi assim que ela mencionou, e a afta também sai às vezes, né? Então sim, tem correlação sim. Você conhece, João, alguém que tem hemorroidas? Na minha família tem. Piora quando eles estão sofrendo emocionalmente, né? Sim, é que é tipo assim, ela não aparece por causa do emocional, geralmente ela aparece por hábitos ruins. Lá, o João sabe as causas. Tipo, ficar sentado no vaso por muito tempo, porque tem gente que vai pro celular e não vai ficar na hora, né? Vira tipo um divã o negócio. Então ficar lá por muito tempo, porque a gente meio que já faz as necessidades do jeito errado. O certo, a forma mais correta, é tipo, eu não lembro se é na China ou no Japão que fica no chão, e aí você tem que agachar. Os banheiros antigos, eles eram agachados mesmo. Isso, mesmo essa aqui no Brasil. É a forma mais correta. Porque eles dizem que você força menos as veias e tal. Então você já tá de uma forma que não é tão correta e você ainda fica muito tempo lá, você começa a prejudicar a musculatura sua. Aí tem gente que deve ter mais tendência, né? Tem questão de fator genético também, tudo isso daí. Mas sim, acho que quando você fica mais ansioso, a pressão sanguínea tende a subir. Aumenta, e aí vai estourar a veia, né? Então, E aí, assim, a parte que me toca, né? Que não é essa parte aí que o João explicou, tá? Sobre maior fator de estresse, né? Tem que procurar equilibrar as emoções. Então, talvez buscar ajuda nesse sentido. E aí diminui, sim, o aparecimento delas, mas como vocês viram, tem mais coisas envolvidas. Ok. Próxima pergunta. Como que funciona o sigilo dentro do consultório? Sempre tive dificuldade em confiar, mas quero muito fazer terapia. Tá. É assim, ó. O psicólogo não pode falar de você diretamente para ninguém, exceto na supervisão dele, né? Que ele faz com outro psicólogo. Ele pode falar do caso, por exemplo, quando a gente vai a faculdades falar do nosso trabalho clínico, às vezes eles chamam para falar da nossa abordagem. É comum a gente apresentar histórias, né? Apresentar um caso clínico. Durante a faculdade, o aluno precisa ter contato com muitos casos clínicos para ele aprender. E aí, como que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou levar para uma palestra o caso do João, e o João é meu paciente. Lá na palestra, eu vou chamar o João pela inicial, de J, ou então eu vou trocar o nome do João para garantir o sigilo, né? Mas nós podemos falar do caso, fazer estudos desse caso, né? Às vezes precisa em equipe falar desse caso, mas a gente não pode, por exemplo, falar, olha, o João, esse aqui do meu canal, sabe assim? Não pode. O paciente, ele pode falar de nós, tanto que a gente é meio que, vou usar essa palavra, treinado, acaso você encontre algum cliente seu na rua, pelo menos no meu tempo de faculdade, a orientação era: espera ele falar com você, né? Hoje em dia, gente, para ser muito honesta, eu sinto que isso mudou muito, muito daquela época pra cá. Porque hoje em dia tá meio tendência a falar que faz terapia, né, João? Tá em alta, vamos dizer assim. Então, as pessoas, já aconteceu de eu estar num lugar e eu receber um WhatsApp da pessoa falando, olha, eu tô te vendo, eu posso ir aí te dar um beijo, né? Isso é quem pergunta. Tem gente que só chega lá na mesa e fala, olha, minha psicóloga e não sei o quê. Então, assim, hoje em dia tá muito diferente. Tem gente que me abraça na rua e tal. Mas a nossa orientação é que a gente espere a pessoa sinalizar que nos conhece. Se ela quiser fingir que não nos conhece, está tudo bem por uma questão de sigilo, né? E não podemos falar, olha, é a fulana do bairro X, a gente não pode. Então, a sessão é sigilosa, né? A gente toma cuidado, inclusive, isso está no nosso hábito. Agora que eu estou respondendo, que eu estou trazendo para vocês. Mas a gente cria o hábito de fazer relatório dizendo, mas sem dizer.
sabe? Então, tem uns memes que falam que se o psicólogo for sequestrado, né? Tem que garantir que se alguém lê, entende mais ou menos o caso, mas não muito. Então, muito do caso fica mais conosco mesmo. Ali na descrição fica bem. A gente não gosta de ficar fazendo descrição, relatórios, laudos muito expositivos. Tudo isso é um treino para cuidar desse sigilo. Então, fique tranquilo, porque quando a gente vê ética na faculdade, algumas abordagens são mais rígidas até com isso, né? Não é o caso da humanista, a humanista faz o que o conselho manda, mas algumas abordagens são até mais rígidas com isso, assim, não pode ter nenhum envolvimento, não pode receber nada daquela pessoa, né? Cria-se um abismo entre o profissional e o paciente, mas também a gente foi entendendo ao longo do tempo que não precisa e que isso pode ser ruim também para a sessão, mas tudo isso é para cuidar desse sigilo. Então, se é por isso que você não faz terapia, pode fazer tranquilamente. A gente pode falar do caso, a gente pode dar exemplo, mas, por exemplo, se eu vou falar do João lá no meu Instagram, eu não posso marcar o João, né? Mas o João pode me marcar e colocando uma fala minha. Ele pode, se para ele tá tudo bem falar de mim, que eu sou a psicóloga dele, que na sessão nós falamos isso e aquilo, tá tudo bem. Nós não podemos, entende? Então é mais ou menos por aí, mas é super sigiloso, né, Johnny? Mais alguma? Sim, na verdade não é sim, tem mais uma. É sim, é super sigiloso. É sim. Sim, é super sigiloso. Tá. Mas eu já teve outras pessoas que falaram comigo que não faziam terapia porque tinham esse receio de contar as coisas delas para uma pessoa que elas não conhecem. Hoje, por exemplo, para complementar, eu tinha encerrado, mas aí você falando eu lembrei. No online, né? Hoje em dia eu atendo pessoas pelo mundo, né? E também fora de Campinas, fora do estado de São Paulo, embora no Brasil. E nós sempre perguntamos, né? Tá, você vai fazer online. Você tem condição de fazer terapia online, né? Nós temos a garantia que não vai haver interrupção, que você não vai ficar falando baixinho, porque pode ser que alguém na casa escute, né? Você tem tudo isso cuidando desse sigilo. Então, no atendimento online, é como se a gente dividisse mais essa responsabilidade do sigilo, né? Porque o profissional, muitas vezes, a maioria das vezes que eu tô atendendo online, eu tô no consultório. Eu tô no mesmo ambiente que eu faço presencial, salvo algumas exceções, né? Os pacientes, quando é online, eles também têm uma responsabilidade por cuidar desse sigilo, que é o dele mesmo, né? Porque pra mim tá tudo bem. Então, rola isso sim. Fora do Brasil é legal, João, porque tem internet espalhada por onde eles estão, né? Então, aconteceu um dia, acontece muitas coisas inusitadas. Um dia desse, uma paciente abriu o vídeo no celular, que no geral ela tá no computador, e eu percebi que eu tava vendo um monte de árvore assim andando nos Estados Unidos. Aí eu falei pra ela, o que aconteceu? Ela falou, eu tô entrando no laboratório, mas eu não queria não atender. E ela andando de bicicleta indo rápido pro laboratório e a sessão já acontecendo, né? Então, assim, no online acontecem muitas coisas inusitadas, mas o paciente é responsável por cuidar junto conosco desse sigilo, né? Envolve um pouco mais ele também. Perfeito. Acabamos as questões de hoje. É isso? É isso. Então tá bom. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.